Com imagens ao vivo, diretamente de Londres, o corpo da Rainha Elizabeth II saiu do Palácio de Buckingham e agora se encontra em direção ao Parlamento Inglês, a Westminster, ao bairro ali de Westminster, bem em frente, inclusive, ao Big Ben. Esse trecho, gente, é um trecho de aproximadamente aí a pé, esse trecho que nós estamos acompanhando justamente aqui na Jovem Pan News, é um trecho de 1 quilômetro, praticamente aí 1,1 quilômetro. E a gente acredita por unanimidade, os ministros... Pelo menos mais uns 5 minutinhos aí de caminhada, a gente já deva ter o corpo da Rainha Elizabeth II chegando no Parlamento Inglês. O Parlamento Inglês, que é um prédio absolutamente histórico, né, Paulinha? Passou por inúmeras reformas, inclusive o Big Ben, que nele também consta. E a gente está acompanhando ao vivo essas imagens, justamente ruas lotadas, um silêncio nítido e sentido aí por todos, e muita gente ansiosa justamente para ter a oportunidade de se despedir da Rainha Elizabeth II. O Vini bem lembrou aqui comigo, o Paulo Figueiredo não esteve com a gente nesses dias específicos, né, de sepultamento, todo o processo, enfim, mas como eu estava dizendo aqui para vocês, são 4 dias que a população londrina, e todos que queiram, obviamente, estar presentes nesse momento, vão ter oportunidade de se despedir da rainha. São filas quilométricas que estão sendo montadas na cidade de Londres para que todos possam ter aquele momento da despedida. E é uma coisa interessante, né, da gente falar aqui, né, porque nós brasileiros, nós não vivemos numa monarquia, enfim. Eu, pelo menos, Paulo, não sei vocês, mas eu não consigo sentir o que o inglês sente em relação à rainha. É muito doido isso, né? Ainda mas é bem, verdade. Né? Por que você sentiria? Não, mas é algo que a gente precisa fazer algum tipo de reflexão nesse sentido, porque para eles é algo absolutamente diferente do que é para um país que nunca vivenciou isso, né? Nunca teve, enfim. Não há muito... Vivenciamos, isso, mas há muito tempo exato. Não mais. E lá, querendo ou não, a monarquia, ela manteve uma certa unidade de nação, um certo sentimento de nação, nacionalismo, né? Enfim, eu acho que é por isso, porque eles identificam na monarquia esse sentimento de unidade, de nação. Acaba despertando um sentimento patriótico. E ontem, inclusive, né, Paulinha, teve um vídeo do rei Charles III, o novo rei, justamente um pouco bravo aí com uma caneta. Gente, segunda vez, vocês viram isso? Ele essa cena, o cara do sério. Essa cena é boa de mostrar. Memes, né, que envolvem agora o rei, né? Ele ficou possuído. Teve essa questão da caneta, teve uma outra questão também do paletó abotoado errado, né? É o primeiro dia que você vai trabalhar sem a ajuda da sua mãe, vai com a roupa meio funcional ali, botando o paletó. Ô Paulinho, como eu falei, você não estava com a gente nesses dias específicos aí de sepultamento. Eu queria uma análise sua a respeito de todo esse processo, enfim, toda essa questão que envolve necessariamente um conservadorismo, envolve um respeito à instituição, à pátria. Eu queria que você pudesse comentar um pouco pra gente isso. Paulo, eu tenho profunda admiração pela monarquia britânica, como todos os conservadores, né? O governo mais estável que nós temos. E a rainha é um símbolo fantástico, né, Paulo? Todos nós nascemos num mundo com rainha. Para nós, ela sempre será a rainha, sempre a rainha. Eu acho até interessante o contraste com as próximas gerações que vão viver num mundo onde a rainha Elizabeth não é a rainha, né? Isso é uma coisa que destoa até dos nossos pais. Nossos pais, muitos deles, já nasceram com a rainha Elizabeth no poder. E, sem dúvida nenhuma, ela teve vários insucessos durante o seu reinado, inclusive boa parte do desmantelamento do Império Britânico, bom, pelo menos do ponto de vista britânico, claro. Ela teve vários insucessos, mas ela também teve a grande felicidade de conseguir manter a monarquia íntegra e unida durante todo o seu reinado. Isso foi muito bacana. Eu acho que a Paulinha, nesse ponto, ela concorda comigo plenamente, que todos que assistem The Crown, que talvez seja uma das melhores séries que hoje em dia estejam sendo produzidas, ainda estejam no ar, todos que assistem The Crown têm que sair com um pouco mais de admiração
pela monarquia britânica, por todas as cerimônias, por todos os protocolos, por de certa forma, todo o conservadorismo que ela representa. Com certeza, eu já falei aqui, sou muito apaixonada por essa série e inclusive o Peter Morgan, que é um estudioso de toda essa história e que paralisou as filmagens da série por enquanto, né, que a gente está numa temporada nova que agora já vai contemplar os netos, enfim, a Kate Middleton, uma parte da série que todo mundo espera muito, né, a questão da morte da princesa Diana. Ele diz que a série é uma carta de amor a Rainha Elizabeth. E eu confesso que, como eu nasci já numa era Lady Di, né, com a Diana, por muito tempo eu enxergava ela como realmente uma figura mais odiável, digamos assim. E depois de assistir The Crown, mudou muito o meu ponto de vista a respeito dessa mulher que assumiu aí esse cargo. Você pode questionar essa questão, né, de indicados por Deus e tal, enfim, mas que assumiu com 25 anos e com a responsabilidade de ser essa monarca, já que é isso a que se propõe lá a monarquia, de corpo e alma mesmo, e tentando também se adaptar às mudanças da sociedade, né? As questões do divórcio, as questões relativas à própria irmã dela, que era uma mulher mais livre, enfim, que trazia ali algumas certas saias justas para a monarquia, para todo esse conservadorismo, e ela teve aí seus 70 anos aos olhos do público. E eu acho que depois de The Crown, muita gente enxergou com certeza a Rainha Elizabeth com outros olhos mesmo. Agora, o que chamava atenção nela também, né, Paulinha, é essa questão da imparcialidade, né, com os assuntos que foram trazidos a ela, até mesmo por essas desavenças familiares, enfim, a questão da participação ou não em guerras. Ela sempre manteve o prumo ali, né, procurando de todas as formas ali ter uma certa neutralidade naquilo, não deixar com que aquilo afetasse o desempenho dela à frente do reinado, né? Politicamente. Um dos únicos momentos em que a mídia interpretou como uma posição política foi quando ela apareceu com uma roupa azul, né? Eu acho que um chapéu amarelo simbolizando as cores da União Europeia num período lá da discussão do Brexit, que acabou vencendo a saída. Quer falar com o Baninha, não? Vamos voltar lá para Londres? Chega mais aqui, meu queridíssimo cameraman. Vamos exibir aqui no telão do nosso Morning Show. Vejam que imagem maravilhosa que vocês estão acompanhando aqui na Jovem Pan News. Isso é justamente a entrada, né? Há uma praça enorme, gigantesca, e um parque justamente ao lado, como vocês veem nas árvores, bem em frente ao Palácio de Buckingham. Nós vemos várias bandeiras aí colocadas, algumas pessoas. Se eu não me engano, Vini, esse é o trajeto que ela já saiu do Palácio de Buckingham, certo? Isso. Daqui a pouquinho a gente vai pegar a imagem específica da chegada ao Parlamento Britânico, mas essa imagem que vocês acompanham aqui na Jovem Pan News é uma das coisas mais lindas que existe na humanidade, esse palácio. Certo, meu querido Guga? Maravilhoso. Veja só, nós temos a cerimônia dentro agora do Parlamento inglês, certo? O velório acontecendo, e nós vamos acompanhar um pouco aqui na Jovem Pan. Of thy Son's saving passion and glorious resurrection, that in the last day, when all things are gathered up in Christ, we may with them enjoy the fullness of thy promises. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Let not your heart be troubled. Esse é o início, inclusive, da missa, justamente recebendo o corpo da Rainha Elizabeth II no Parlamento Britânico. Nós vimos aí imagens do rei Charles, vimos imagens da filha da Rainha Elizabeth, Príncipe Harry, Príncipe William também presentes. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go ye know, and the way ye know. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way?
Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. O merciful God, the Father of our Lord Jesus Christ, who is the resurrection and the life, in whom whosoever believeth shall live, though he die, and whosoever liveth and believeth in him shall not die eternally, who also hath taught us, by his holy apostle St. Paul, not to be sorry, as men without hope, for them that sleep in him. Nós estamos acompanhando ao vivo aqui na Jovem Pan a chegada do corpo da Rainha Elizabeth II ao Parlamento britânico, ao Parlamento inglês e acompanhando nesse momento o velório público que se inicia. Nós teremos aí um longo procedimento de 4 dias para que a população que lá está em Londres possa acompanhar e se despedir pela última vez da rainha. Eu vi Príncipe Harry, vi Príncipe William e vi ambas as esposas também. Vejam só, ambas esposas, Paulinha, tanto de Harry quanto de William presentes. Receive the kingdom prepared for you from the beginning of the world. Grant this, we beseech thee, O merciful E tinha Father, também, né, se vocês me ajudarem aqui, tinha uma questão de protocolo, se eu não me engano, que os filhos não poderiam, ou talvez as esposas que não pertençam à família real efetivamente não poderiam ter ido ao palácio que lá estava o corpo na Escócia por uma questão de protocolo, enfim. Por isso que o Harry não estava, né, o príncipe Harry. Existem vários protocolos aí colocados que são protocolos que respeitam muito essa questão da tradição familiar, né? A gente acompanha bem essa imagem, vejam só os dois filhos da princesa Diana, netos da rainha Elizabeth II, uma cerimônia muito bonita, bem no centro, no hall ali do parlamento inglês. Para quem já esteve nesse lugar, é um lugar que tem uma mística impressionante, um lugar absolutamente histórico da nossa humanidade, com um eco, né, Paulinha, impressionante, e obras e muito luxo, há obras de artes aí espalhadas em todos os cantos. Nós vamos... Foi feito assim que a Rainha Vitória morreu, ela tem 2.300 toneladas de mármore naquela estátua. Então imagina o quanto não vale aquilo ali. E foi construído entre 1901 e 1911, né? Assim que ela morreu, começaram a fazer, demorou 10 anos para ficar pronto. Quem projetou foi o Thomas Brock. E tem uma curiosidade, você estava citando aí a Kate Middleton e a Meghan Markle, e o príncipe William agora, que recebe o título de príncipe de Gales, que era o título do Charles, né? Que o Charles passa a ser rei e ele vira o príncipe de Gales, e a Kate Middleton, a princesa de Gales, assim como era a Diana, que é um título que a esposa do Charles... Ela não quis ter, esse título ela poderia ter, mas ela não quis ter em respeito à memória da Diana, e que agora a Kate Middleton passa a usar, né, que é o mesmo título concedido à Lady Di. Então olha só, gente, estava realmente prevista a chegada, como nós vemos na imagem, do caixão da Rainha Elizabeth II ao Palácio de Westminster às 11 horas da manhã de Brasília. Lá em Londres são 4 horas a mais, então lá são 3 horas da tarde e 16 minutos. E a partir da 1 hora da tarde, horário de Brasília, e 5 horas da tarde no horário local, esse mesmo salão será aberto para visitação do público e vai permanecer desta maneira, aberto, aguardando a participação das centenas de milhares de pessoas que estão fora, até amanhã de segunda-feira, dia 19, que é o dia efetivo do funeral da Rainha Elizabeth II. As autoridades londrinas, nesse momento, estão com uma estimativa aí de 400 mil pessoas passando por Westminster justamente para se despedir da rainha. Certo, Cubaninha?
E tem uma coisa que é do protocolo que o William chamou o irmão Harry, que ele e a mulher dele abriram mão, né? Do título. E mesmo assim o William chamou para uma caminhada, os dois, o casal. Chamou para caminhada, para conversar com o público, receber o carinho, mesmo o irmão não fazendo mais parte, né? Então mostra aí que acredito que essa morte aí da rainha traga uma aproximação, uma reaproximação entre os irmãos. E outra coisa curiosa é que eles não podem chorar em público, né? Eu achei que tivesse mudado essa tradição, mas não, continua, porque nem o próprio filho dele soltou uma lágrima, né? Parece que jamais poderia ser dessa família. Não sei se é para não mostrar fraqueza. Talvez tenha algum protocolo, né? Manter ali uma certa dignidade. Não pode chorar, né? Manter a homem não chora ou é rei que não chora? Paulinho. Acho que ninguém, nem ela, filha. Paulinho. Não, é ninguém. Dependente do gênero. Eu queria ouvir um pouquinho a missa e o Paulinho Figueiredo será o nosso tradutor oficial aqui do Morning Show. Por favor, Paulinho. Be among you and remain with you always. Amen. Nos momentos anteriores ele estava basicamente repetindo trechos da Bíblia, repetiu o Evangelho de Mateus, se eu não me engano ele estava lendo um trecho, acho que antes um salmo, e faz parte do ritual da missa, né, da missa anglicana. Estamos acompanhando ao vivo a missa justamente no velório público do corpo da Rainha Elizabeth II dentro do parlamento britânico, uma missa muito bonita que começou às 11 horas da manhã e deve se estender até por volta de meio-dia e meio. Certo, Paulinho? Certo. Ô Paulinho, essa cerimônia específica, ela tem muito simbolismo, né? Como é que você vê esse simbolismo? E cita alguns pra gente. Eu até gostaria de conhecer mais os simbolismos da coroa britânica e até da própria da igreja anglicana, mas confesso que não é a minha área de expertise não, Paulo. O que nós vemos aqui, de forma muito evidente, é o compromisso, porque ela também era chefe da religião anglicana. Então, e essa divisão entre anglicanos e católicos na Inglaterra já foi objeto de bastante confusão. Então, eu gostaria mesmo de saber o que todos esses símbolos representam e cada milímetro é coordenado, não tem nada aí que seja por acaso. Quem carrega o quê, a roupa, a bandeira, os símbolos que estão dentro da bandeira, as cores na bandeira, o passo, a ordem que as coisas acontecem, não tem absolutamente nada que seja por acaso. Olha só, nós temos uma fila já montada em Londres, sabem de quantos quilômetros? 7,5 quilômetros de fila, já. Esperado, eu já vi. Mil esperados. Gente, eu já vi contas que falam em até 700 ou 750 mil pessoas. Nossa, se eu estivesse perto, eu iria. É muito louco. Precisamos esperar as estimativas do Datafolha, porque dependendo, vão dizer que tem Chantó 60 mil. Ou da Brasmarket. Escuta, e a Paraná Pesquisa já fez uma avaliação? Brasmarket. Não, gente, não. Mas é curioso você falar de uma fila, porque havia muita especulação sobre como seria esse processo, né? Se haveria, sei lá, que fazer uma inscrição virtual, como que eles organizariam essa multidão para fazer essa última despedida nesses 4 dias em que o corpo da rainha fica em Westminster Hall. Então, aparentemente, decidiram pela fila, que deve estar ordeiramente, britanicamente ordenada aí, com milhares de pessoas, para que possam aí prestar a sua última homenagem à rainha. 4 dias, hein? 4 dias. Nossa, bastante, hein, turma? 7,5 quilômetros só de fila
para ingressar. E a gente vai ter o funeral da Rainha Elizabeth na segunda-feira, dia 19, que deve ser um dos maiores encontros da realeza, inclusive com políticos, né? E aí muito está se falando sobre essa lista das pessoas que teriam sido convidadas, que confirmaram ou não as suas presenças. A gente já trouxe aqui que o presidente Jair Bolsonaro estará lá, né, acompanhado da primeira-dama. E tem aquela lista dos que não foram convidados, né? Dos que nem receberam aí esse convite. E aparentemente nessa lista dos não convidados, nenhum representante da Rússia, da Bielorrússia e de Mianmar. Então, nenhum desses foram convidados a comparecer. Muitos outros sim. O presidente Jair Bolsonaro lá estará também às vésperas do pronunciamento que ele faz na ONU em Nova York no dia seguinte, na terça-feira. O Paulinho, o Guga falou que o Bolsonaro se convidou para ir na segunda-feira. É o chefe de Estado do Brasil, né? Certamente foi convidado e vai estar lá. Inclusive mudou a agenda dele em Nova York, ele para poder se fazer presente nesse momento absolutamente histórico, representando o Brasil. Nossa autoridade, gostem ou não, é a maior autoridade do Brasil. O Alexandre de Moraes talvez não goste tanto disso, deve se considerar maior, mas o nosso presidente é o Jair Bolsonaro e depois, enfim, vai fazer a visita, mudou a agenda dele em Nova York, onde ele vai discursar para abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas e antes vai passar lá para se despedir da rainha em nome do povo brasileiro. Na verdade, é uma função que ele está cumprindo aí como nosso chefe de Estado. Olha que curioso, gente. A imprensa teve que desmentir uma montagem que fizeram com o carro que caminhava com o caixão da Rainha Elizabeth, que teria supostamente uma placa que teria as iniciais do Bolsonaro. A placa teria os números e as iniciais do Bolsonaro, JB 0022. Tá tendo essa fake news, como se o carro da Rainha Elizabeth tivesse uma menção ao presidente. Até isso já está acontecendo. E o Bolsonaro, obviamente, que ele precisa fazer campanha política e o partido dele, o PL, não tem grana mais. Tá tendo um grande problema de arrecadação de dinheiro para a campanha de Jair Bolsonaro. Estão gastando muito dos recursos do fundo eleitoral com campanha para deputado e o Bolsonaro, claro, vai fazer esse city tour aí, essa viagem ao funeral, numa intenção, na verdade, de ganhar votos, de fazer campanha, de aparecer ao lado de grandes líderes mundiais, de passar a imagem de quem não é tão isolado. Na verdade né? O Brasil virou párea internacional nesses anos. Mas a intenção, obviamente, é fazer campanha. E na ONU, claro, a gente tem a tradição de abrir. O Bolsonaro já fez isso outra vez. E o Bolsonaro, apesar de achar que vai ter ganhos eleitorais com essas duas viagens, fazendo campanha de graça ao custo do erário, já que a gente que vai bancar a viagem, ele corre o risco de que isso vire um grande tiro no pé. Se a gente for relembrar as passagens dele, né, nesses fóruns internacionais, a primeira delas em 2019 em Davos, na Suíça, ele sempre foi visto como alguém isolado, né? Ele sempre passou a imagem de alguém isolado. Inclusive em Davos, ele tinha, acho que 3 minutos para falar e falou por 1,5 ou 2, sobrou um tempo, ninguém entendeu o que estava acontecendo, de repente acabou o discurso, um discurso meio sem lógica, ninguém entendeu o que tinha acontecido. Em Nova York ele não quis se vacinar e aí, portanto, foi proibido de entrar em determinados locais, acabou com aquela fotografia comendo um lanche na calçada em frente a uma lanchonete, mas enfim, as imagens que ele tem passado nessas viagens foram negativas. Dessa vez ele precisa que seja positiva, veremos. O que foi, Paulo? Não, o triste fim da nossa imprensa que as agências de checagem de fato têm que virar em respeito à rainha eu não vou responder. As agências de checagem de fato brasileiras têm que virar agências secadoras de meme. As pessoas colocam um meme na internet e as agências têm que dizer que era brincadeira. Que o JB 0022 no carro da rainha era, obviamente, uma montagem. Aquela brincadeira que se espalha com da nossa agência de checagem de fato. Agora, essa ideia de que o presidente Jair Bolsonaro é isolado, ela simplesmente não se sustenta diante dos fatos. O presidente Jair Bolsonaro continua tendo relações bastante boas com a maioria dos países
E, mais do que isso, o Brasil bateu recorde de comércio exterior no último trimestre. Recorde histórico, tanto de exportações quanto de importações. O Brasil segue zero isolado. Inclusive, nós tivemos uma demonstração grande nesse sentido quando o presidente Joe Biden aqui nos Estados Unidos, na Cúpula das Américas, fez questão de mandar, inclusive, um emissário especial ao Brasil para requisitar a presença do presidente Bolsonaro. O que acontece é que as pessoas que só se informam pelos jornais, que leem New York Times, Financial Times, BBC e outras instituições que foram aparelhadas pela esquerda, elas ficam com a impressão de que esse é o sentimento geral. Então, se os jornalistas desses jornais não gostam do presidente Bolsonaro, há a impressão de que o presidente segue isolado. Só que, de novo, não há nenhuma sustentação nos fatos. O discurso do presidente Jair Bolsonaro nas Nações Unidas, na abertura da Assembleia da ONU, toda vez que ele o fez, né, sempre foram muito bem recebidos na mídia conservadora americana, enquanto na mídia de esquerda, que é a mídia que repercute mais no Brasil, por conta do viés de esquerda dos jornais brasileiros, essa recepção dá a impressão de que foi muito ruim. Mas nós teremos, inclusive, é uma coisa que eu imagino que não tenha sido divulgado, mas nós teremos, eu obtive a informação de que nós teremos uma entrevista especial de um grande veículo aqui nos Estados Unidos, uma entrevista especial com o presidente Jair Bolsonaro na própria Assembleia Geral da ONU, no pouco tempo em que ele vai ficar nos Estados Unidos. Ele só vai ficar aqui por algumas horas, por conta justamente do que ele deve fazer agora, né, no cortejo da Rainha Elizabeth. Então ele vai ficar pouco tempo nos Estados Unidos, mas dentre os compromissos previstos estão uma grande entrevista exclusiva, e há uma disputa grande para ver quem fará essa entrevista, porque, ao contrário do que penso, ele não é isolado, ele é uma pessoa de extremo interesse público, inclusive aqui dentro dos Estados Unidos. Paulinho, nós estamos acompanhando imagens agora aqui na Jovem Pan News da saída do rei Charles III. Se eu não estiver enganado, o Vini deve estar retornando justamente ao Palácio de Buckingham, certo? Então, saindo agora do Parlamento Britânico e voltando ao Palácio, um dia muito ensolarado, muito bonito na cidade londrina, por volta aí dos seus 15, 18 graus, mas um dia bonito e um dia importante para todo esse processo que você está acompanhando, não só aqui, mas em tantas outras emissoras de comunicação do mundo inteiro, que é esse processo de perda da Rainha Elizabeth II.